Para a viga uniforme AB, determine a reação em A, determine a equação da linha elástica e determine a inclinação em A. Note que a viga é estaticamente indeterminada com 1 grau de indeterminação. A questão precisa que a gente ache a equação da linha elástica para poder responder o que ela pede. Então, para isso, a gente tem que achar a equação do momento agindo em cada ponto da viga. Para isso, a gente vai fazer um corte nessa viga em algum lugar que esteja entre A e B. Aqui eu coloquei de A até D. Lembrando que a viga é estaticamente indeterminada, ou seja, a gente não vai conseguir achar as reações dos apoios, nesse apoio e nesse engaste, usando apenas o diagrama do corpo livre. Então, o que a gente vai começar fazendo é achar a equação do momento em função dessa reação em A, que a gente não vai ter o valor. Então, a gente tem aqui que a força atuando aqui era W0. Tendo em vista que é proporcional, W sobre W0 é igual a X sobre L, essa força vai ser proporcional a esse comprimento, a gente tem que o W é W0 X sobre L. Então, aqui, ao invés de ser esse W0, vai ser W, que é W0 X sobre L. Mas a gente vai simplificar mais ainda esse carregamento como uma única força aqui. Para a gente fazer isso, a gente tem que reduzir esse carregamento fazendo a área desse triângulo. A área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Então, a gente vai ter essa altura, que é W0x sobre L, vezes a base, x, sobre 2. Vamos fazer, então, a equação de equilíbrio para o momento em D, considerando o sentido anti-horário positivo. Então, a gente vai ter que essa reação aqui vai estar fazendo girar para o outro lado, então fica menos RA vezes esse comprimento X, mais essa força aqui vai estar fazendo girar para esse lado, então é positivo, 1 sobre 2 W0x ao quadrado sobre L, e ela vai ficar posicionada a 1/3 de x. Então, multiplicando essa distância também. Mas esse momento é igual a zero. Isolando esse momento aqui, a gente vai ter, então, que a equação do momento é RAx menos W0x ao cubo sobre 6L. Agora, a gente vai poder usar essa equação para achar a equação da linha elástica e determinar a equação da deflexão e da inclinação. Vamos pegar, então, a equação da linha elástica, que a gente sabe que é EI, segunda derivada de y em relação a x, e o momento que a gente achou, RAx menos W0x ao cubo sobre 6L. Essa é a equação da linha elástica. A gente vai integrar uma primeira vez para poder achar a equação da inclinação. Então, já colocando o resultado da integral aqui, esse dy dx é a mesma coisa que a inclinação, então fica EI e o ângulo. E desse lado fica 1 sobre 2 RAx ao quadrado menos W0 x à quarta sobre 24L, mais uma constante de inclinação, ou de integração, desculpa. E essa aqui vai ser a equação da inclinação. E integrando mais uma vez, já colocando aqui a resposta também, a gente vai ter 1 sobre 6 RAx ao cubo menos W0
x à quinta sobre 120L, mais C1x, e mais uma constante de integração. Essa é a equação para a deflexão. Para darmos continuidade à resolução da questão, a gente precisa agora achar essas constantes de integração a partir das condições de contorno. Então, começando no ponto A. A gente sabe que nesse apoio aqui, quando x é igual a zero, a gente não vai ter deflexão aqui, porque esse apoio restringe a movimentação em y. Então, deflexão igual a zero. Substituindo isso, então, na equação da deflexão que a gente achou, a gente tem EI vezes zero igual a 1 sobre 6, substituindo onde tem x por zero, sobre 120L, mais C1 vezes zero, mais C2. Resolvendo isso aqui, isolando o C2, a gente tem que o C2 igual a zero. Agora, para o ponto B, a gente tem que esse engaste, quando x for igual a L, nesse ponto, a gente tem que esse engaste não vai deixar esse ponto da viga se mover para nenhuma direção. Então, a gente vai ter tanto a deflexão igual a zero, como a inclinação igual a zero. Então, substituindo primeiro na equação da inclinação, a gente vai ter EI vezes zero igual a RA, substituindo onde tem x por L, 2 menos W, 0, L à quarta sobre 24L, mais C1, que fica RA, L ao quadrado sobre 2, menos W0, L ao cubo sobre 24, mais C1, igual a zero. Na equação da deflexão, a gente vai fazer a mesma coisa, substituir y por zero, e onde tiver x por L, RAL ao cubo sobre 6, menos W0, L à quinta, sobre 120L, mais C1L. A gente achou que a constante 2 é igual a zero, então não precisa jogar aqui nessa equação. Simplificando, a gente tem RA, L ao cubo sobre 6, menos WO, L à quarta sobre 120, mais C1L igual a zero. Eu vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2, porque a gente vai usar nos próximos passos. Então, só para ficar registrado. Vamos, então, agora manipular essas equações 1 e 2 que a gente achou, para a gente poder achar a reação em A e ainda determinar a constante 1, porque a gente só determinou a constante 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar a equação 1 por L. Então, a gente tem que ela é 1 sobre 2 RA, L ao quadrado, menos W0, L ao cubo, sobre 24 mais C1, que é igual a zero. Multiplicando ela por L, a gente tem RA, L ao cubo, sobre 2, menos W0, L à quarta sobre 24, mais C1L, igual a zero. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é igualar 1 e 2. A gente tem que a equação 1 é igual à equação 2, que é igual a zero. Então, a gente vai pegar a 1 multiplicada por L aqui, RAL ao cubo sobre 3, menos W0, L à quarta sobre 24, mais C1
L. Igualando a equação 2. RA, L ao cubo, sobre 6, menos W0, L à quarta, sobre 120, mais C1, L. Agora, para terminar essa parte de manipulação, a gente vai passar esse lado direito da equação, subtraindo para esse lado. Então, passar o lado direito, subtraindo. Já colocando a resposta direto, vai ficar esse menos esse, que é RA, L ao cubo, sobre 3, menos. Aqui é sobre 2, perdão. Acabei de perceber esse errinho, que eu copiei daqui, 2, 2. Não era sobre 3. Aqui vai, esse menos esse vai ficar RA, L ao cubo, sobre 3. Esse aqui, menos esse, vai ficar menos W0, L à quarta, sobre 30. E o C1L menos o C1L, 0. Então, isso aqui fica igual a 0. Isolando esse RA, a gente tem RA igual a W0L sobre 10. E isso já é uma das coisas que a questão pede. Então, a gente já tem a reação em A. O próximo passo, então, é substituir esse RA, que é a reação em A, na equação 2, para a gente achar a constante de integração 1. Então, a gente tem que a equação 2 ficou RA, L ao quadrado sobre 2, menos W0, L ao cubo sobre 24, mais C1 igual a 0. Substituindo, então, o RA que a gente achou, que foi W0L sobre 10, a gente tem, então, que essa equação vai ficar 1 sobre 2, substituindo o RA. L ao quadrado, menos 1 sobre 24, W0, L ao cubo, mais C1. Isolando agora esse C1, a gente tem menos 1 sobre 120, W0, L ao cubo. Agora que a gente achou essa segunda constante de integração, a gente tem os dois valores das constantes e o RA. Então, a gente pode ir para a próxima etapa da questão, que é achar a equação da deflexão que a questão pede. Vamos pegar, então, a equação da deflexão que a gente tinha achado, que era EI y igual a RA x ao cubo sobre 6 menos W0 x à quinta sobre 120L mais C1x mais C2. Então, vamos substituir o C1, o C2 e o RA. Então, fica EY 1 sobre 6, substituindo o RA, W0L, x ao cubo, menos W0, x à quinta, sobre 120L, substituindo o C1, W0, L ao cubo, x, e o C2 a gente tinha achado que era 0, então não precisa colocar. Agora, manipulando e isolando o y, para a gente ter a equação da deflexão, a gente fica com y igual a W0, 120 EI, L, menos x à quinta, mais 2L ao quadrado, x ao cubo, menos L à quarta, x. A gente vai ter que essa é a equação da
deflexão, que é outra coisa que a questão pede. O que falta agora a gente resolver é a inclinação no ponto A. O último passo da questão, então, vamos também substituir as constantes que a gente achou e o valor da reação em A, agora na equação da inclinação. Então, já substituindo direto, a gente vai ter que a inclinação é W0 sobre 120. É IL menos 5x a quarta mais 6L ao quadrado, x ao quadrado, menos L a quarta. Tem um jeito mais fácil de achar essa equação da inclinação, ao invés de substituir as constantes e o RA, porque ela é a derivada de y, né? Então, era só derivar a outra equação da deflexão que a gente achou e ir direto para essa. Então, a gente achou a equação da inclinação e a questão pede no ponto A. Então, em A, o x é igual a zero. Então, todos os lugares que tiver x, a gente substitui igual a zero. Sendo assim, a inclinação em A é menos W0, L ao cubo, sobre 120 é I. Essa vai ser a inclinação em A e, dessa forma, resolvemos tudo que a questão pede.